Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas Pires, sou contador da Liberty Contabilidade e hoje eu vim falar para vocês os impactos da reforma tributária e como que você pode se preparar para que esse caminho seja mais fácil para você. Bom, para vocês que ainda não me conhecem, eu sou Lucas Pires, como eu comentei, sou contador, sou um contador ativo, tenho a minha inscrição no CRC ativa em Santa Catarina. Hoje eu trabalho com abertura de empresas, BPO financeiro, planejamento tributário, gestão contratual, auditoria, imposto de renda, enfim. Aqui estão as minhas redes sociais, aqui também está o meu site e o meu WhatsApp para contato. Fechou? Então, o que que esse curso vai abordar? Então, primeiro, o que é a reforma tributária no Brasil e como que ela está andando? Como que está sendo os processos? Como que está sendo as votações nas câmaras? Enfim, vamos abordar todos esses detalhes com vocês. Então, quais são os impostos que serão atribuídos para as empresas? Então, hoje a gente tem o PIS, COFINS, ICMS, temos todos os impostos e quais que serão os impostos que serão para cada atividade dentro do cenário brasileiro. Então, o que que é o IVA? Então já temos um spoiler aí, né? O que que é o IVA? O que que é o CBS? Quais são as melhorias que isso pode trazer para o Brasil? Como ficará a inflação no período pós essa reforma tributária? Quais serão as bases das modalidades tributárias? Como ficarão os créditos dos impostos das empresas que têm crédito? E como que você pode se preparar a tua empresa para essa reforma que vai acontecer, porque isso já não é mais uma opção. Ela já foi aprovada, o texto base, e agora está sendo só feito os últimos ajustes na Câmara dos Deputados, no Senado e passando para a presidência aprovar. Então, o primeiro item. O que é a reforma tributária no Brasil? Ela foi promulgada em dezembro de 2023. Então, já fazem 2 anos aí, já estamos em 2025, através da Emenda Constitucional 132. Então, para quem não sabe, a Emenda Constitucional, ela é um anexo à Constituição. É como se fosse feita uma edição, de um item da Constituição e incluso essa emenda no nosso documento madre, né? Então, ela foi aprovada para alterar o sistema tributário nacional e aí vamos discorrer sobre ela aqui hoje. Primeira coisa, ela foi aprovada, mas ela precisa ser regulamentada por leis complementares. Assim como qualquer coisa no Brasil é feito um texto base e é aprovado. Após isso, são vários textos base, são todos complementares, né, as leis complementares, que são o que vão regir esse processo. Essa reforma tributária, ela foi promulgada em dezembro de 2023, na Emenda Constitucional 132, e é um marco histórico para um sistema fiscal mais justo no Brasil. Hoje, um livro de PIS e COFINS, por exemplo, ele tem mais de 1.000 páginas, sendo que sistemas tributários de países que são mais avançados, eles são de 300 páginas o sistema tributário inteiro. Então, apesar de ter aprovação já, a reforma tributária ela ainda precisa ser regulamentada. E são as leis complementares, como eu comentei. É ela que vai definir os aspectos cruciais, as alíquotas, os regimes e algumas outras regras de funcionamento. O objetivo da reforma tributária é reunir 5 tributos em um único imposto. Então, o objetivo é para juntar PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, tudo isso em um único imposto chamado IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. E vai ser dividido é, esse imposto em duas camadas, que vai ser o CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que vai ser a parte federal, e o IBS, que vai ser o Imposto sobre Bens e Serviços, que ele vai ser da parte estadual e municipal. Então, o objetivo é reduzir a carga tributária brasileira, algo que aparentemente não vai acontecer, ele só vai deixar menos complexo o sistema tributário e vai facilitar também as obrigações fiscais, tanto por parte dos cidadãos quanto por parte das empresas. Um outro ponto que está sendo sinalizado é promover a justiça fiscal. Então,
A reforma ela busca reduzir a desigualdade social e regional também, para colocar tributos e serviços de forma mais justa. Então, juntar itens considerados essenciais, por exemplo, como alimentos, medicamentos, diminuir a carga tributária deles e colocar em itens supérfluos e que sejam nocivos à saúde. É o chamado imposto do pecado, que a gente escuta muito. E por que que é feito isso? Esses impostos do pecado, né, que são em cima desses itens, eles são itens que são nocivos à saúde. Como a nossa saúde ela é custeada por impostos, então vamos dar um exemplo prático aqui. Vamos imaginar uma pessoa que ela tem pneumonia por fumar, talvez até um câncer de pulmão por fumar. Essa pessoa ela vai trazer um prejuízo para o sistema de saúde, devido ao seu custo de tratamento, e ela não pagou impostos para consumir os alimentos que fizeram mal para ela. A gente entra num ponto muito ambíguo, né, em relação à justiça ou até à liberdade, mas infelizmente é assim que o sistema funciona. Um outro objetivo também é estimular o crescimento econômico. Então, é fazer uma simplificação, uma justiça fiscal para ser proporcionado pela reforma, né? E impulsionar o investimento, já que tem uma facilidade de lidar com os tributos. Então, os empresários eles normalmente vão para lugares que são mais justos e ou mais fáceis de lidar com os impostos. Então, hoje, como que está andando esse processo? É, houve um PL, né, um projeto de lei complementar, o 68 de 2024, onde eles têm o objetivo de colocar itens específicos. Então, serviços específicos terão tributações diferenciadas. É algo que já acontece hoje e que fica meio complexo, né? Porque o governo está complicando algo que ele já disse que ia deixar simples. Então, locação e arrendamento de bem imóvel, eles querem reduzir alíquotas em até 20%. Serviços de administração de bem imóveis, eles também querem reduzir em 20%. Então, a ser criado situações que podem gerar mais IC, IC, IC. Sendo que o objetivo da reforma tributária era exatamente simplificar o processo para que todos pagassem, né, de forma mais justa e, e a carga tributária diminuísse. Então, outros itens aqui que terão uma decorrência, né, terão uma alteração. Então, alguns tipos de bens, como bem imóvel material, ele vai ser tributado no local em que ele for feito a entrega ou a disponibilidade do bem para o destinatário. Então, eu vou dar um exemplo prático aqui. Vamos imaginar que você é uma loja e você está vendendo uma bicicleta. Você está vendendo uma bicicleta e você está vendendo uma bicicleta no Paraná e vai ser entregue ela em Santa Catarina. Quem vai receber o imposto é Santa Catarina, certo? Porque o objetivo é o local da entrega ou da disponibilidade do bem ao destinatário. Já se esse cliente ele vai retirar a bicicleta pessoalmente no Paraná, o tributo vai ser recolhido para o Paraná, entendeu? Vamos dar mais um exemplo. Essa necessaire, essa necessaire de medicamento, essa bolsinha de medicamentos aqui. Se eu estou em São Paulo e eu vender ela para um cliente da Bahia, no momento da venda, se o cliente da Bahia veio até São Paulo para retirar esse produto, a tributação vai acontecer em São Paulo. Se eu vou pegar essa necessaire, eu vou colocar ela numa caixinha, vou enviar pelos correios e ela vai chegar lá na Bahia para o meu cliente, então essa tributação vai ocorrer na Bahia. Então quem vai receber o imposto é o estado da Bahia, tá? Então, o bem imóvel, que é um dos itens que eu tinha comentado anteriormente em relação à redução de tributação
que já ocorreu a alta tributação e agora eles querem reduzir para criar um subitem. Então, ele vai ocorrer no local aonde o imóvel estiver situado. Então, você aluga um imóvel na praia, em Balneário Camboriú, o tributo vai ficar em Balneário Camboriú. Se você tem uma casa na praia, em Jericoacoara, você vai pagar o imposto, mas quem vai receber vai ser o estado onde está Jericoacoara. O pessoal de Jericoacoara, aí, desculpa que eu não sei qual que é o estado. Serviços prestados fisicamente ou fruído presencialmente por pessoa física. Vai ser no local da prestação de serviço. Então, vamos exemplificar aqui também. Então, o serviço prestado fisicamente sobre a pessoa física. Então, você que é de Manaus, fez um o pessoal que tá na moda aí fez um Botox. Fez um Botox em São Paulo. O tributo, ele vai ser recolhido em São Paulo. Agora, se a minha empresa, ela é situada em São Paulo e eu vou para Manaus para prestar esse serviço para esse cliente, o valor do imposto vai ficar em Manaus, tá? Serviço de planejamento, organização de feiras, é no local em que o evento se refere ao serviço. Então, por exemplo, eu sou um organizador de eventos, faço festas, shows. Então eu sou de Santa Catarina, a empresa está situada em Santa Catarina, mas o evento vai ocorrer em Curitiba. O imposto vai ser recolhido para Curitiba, que é o local em que está sendo feito o evento. Então, serviços prestados sobre o bem móvel material também vai ser no local da prestação de serviço. Então, imagina um pedreiro. O pedreiro vai lá fazer uma reforma naquela casa, lá que vai ser recolhido o imposto. Então, serviço de transporte de passageiros. Vou dar um exemplo que eu conheço, né? Existem muitas caravanas que vão para Aparecida do Norte, em São Paulo. Aí vai ser no local de início do transporte. Então, o ônibus que vai sair, por exemplo, da minha cidade natal, lá de Canoinhas, e vai para Aparecida do Norte. Quem vai receber o valor do imposto é Canoinhas, não é Aparecida do Norte. Serviço de transporte de carga é o local da entrega ou destinação do bem ao destinatário, ou disponibilidade do bem para o destinatário. Então, local da entrega. Vamos supor que eu sou de Navegantes e vou levar algo para ser entregue no porto de Itajaí. Quem vai receber o imposto é a cidade de Itajaí, não é Navegantes. Então, mas o meu cliente falou bem assim, eu tô vindo de Barra Velha, em Santa Catarina, e então você pode deixar ele na BR para mim, e ele no centro de distribuição. Então, eu vou pegar o produto em Navegantes, então quem vai receber vai ser a cidade de Navegantes. Então, exploração de rodovia mediante cobrança de preço. Então, é o território de cada município e estado que vai ser proporcionalmente à correspondência de extensão da rodovia. Então, tem rodovias hoje que elas passam estados. Vamos pegar a BR-101, que ela pega de Santa Catarina, do sul de Santa Catarina, até, se eu não me engano, o final de Curitiba é uma concessão. Então, ela vai ser proporcional ao que esse veículo andou. Então, supondo que o veículo saiu de Criciúma, passou por Itapema, pagou o pedágio. Passou por Florianópolis, pagou outro pedágio. Passou por, vamos ver, passou pela entrada ali do Paraná, pagou outro pedágio. Então, vai ser proporcional à extensão dessa rodovia em que esse veículo andou. Aqui na Europa, é feito assim. É feito de acordo com o que o teu carro andou e não de acordo com os locais que você passou. Serviço de comunicação em que há transmissão por meio físico. Então, vamos dar um exemplo em relação a serviços de telefonia. Serviços de telefonia, existe uma torre em determinado local que fica um local super alto e é distribuído essa transmissão para várias cidades. Então, vamos dar um exemplo ali no litoral que todo mundo conhece, Balneário Camboriú. A torre fica em Itajaí, mas quem recebe mora em Navegantes, mora em Brusque e mora em Balneário também. Então, o local que recebeu esse serviço, por exemplo, você se cadastrou na companhia de telefone como residente em Balneário, é Balneário que vai receber. Você se cadastrou na companhia como como morador de Navegantes. Quem vai receber é Navegantes.
Então, os demais serviços de bens móveis e materiais, inclusive diretos. Então, serviços de bens móveis e materiais. É, há uma discussão hoje, né, em relação a SaaS, a Software as a Service, que são os softwares de prateleira, para ver se realmente quem vai receber o imposto vai ser o destinatário, né, o local em que o destinatário está estabelecido, ou o local de prestação. Porque hoje o ISS, né, ele é um imposto que ele é em cima do serviço prestado. E se você prestou serviço, você prestou no local, porque o serviço em si ele é a criação do software. Então, há uma discussão em relação a isso hoje e não há nada definido ainda, porque o principal desafio dessa reforma, ele é uma regulamentação. O Ministério da Fazenda ele apresentou várias leis complementares para detalhar o funcionamento, para detalhar esses impostos da criação do IBS, do CBS, do imposto seletivo, para como vai fazer uma transição gradual. Então, por exemplo, o IBS seria a unificação do PIS, COFINS, IPI, ICMS e o ISS em um único imposto. Então, o CBS e o IBS, eles vão dividir o IBS em contribuição sobre bens e serviços, que é o imposto federal, e o bens e serviços, que é o imposto, que é o IBS, né? Imposto sobre bens e serviços no âmbito estadual e municipal. Então, o objetivo dessa reforma é um período de 10 anos para ser feita uma adaptação do mercado hoje em relação a esses ajustes, porque hoje nós contamos com vários impostos, vários pontos, várias formas de tributação, e isso não é da noite para o dia que você vai mudar. Outros pontos que a reforma tributária cita é em relação à redução da carga tributária. Ela não está prevista na lei como que vai ser feita, mas o objetivo é que ela seja gradual. Então, é aquela história que eles dizem, né? Se todos pagam, pagam menos. Aí, você acredita nisso? Entra esse ponto. Cashback e cesta básica, esse é um item que está constando, né? Onde eles prevêem a devolução de parte dessa arrecadação, é, principalmente do IBS, para famílias de baixa renda, como cesta básicas ou como um cashback, literalmente. Acredito que isso virá numa forma de contribuição para pessoas que já estão em situação de vulnerabilidade, que já estão, por exemplo, no Bolsa Família, e por esse motivo elas já têm um cadastro único, né, o CAD único, onde praticamente só irão receber lá por comprar. Não sei se será cadastrado um cartão nessa conta do CAD único para que haja um monitoramento das compras, né? Para que esse cashback ele possa ser feito de forma justa, para a pessoa que realmente precisa poder estar recebendo esse valor novamente. Então, qual que é o principal detalhe hoje? São empresas que são optantes pelo Simples Nacional, tá? Esse é um ponto muito delicado, então eu vou ler para vocês aqui e a gente já discute em relação a isso. Então, optante pelo Simples Nacional poderá exercer a opção de apurar e recolher o IBS e a CBS pelo regime regular. Caso o contribuinte não exerça a opção de apuração pelo regime regular e o recolhimento do IBS e CBS seja realizado pelo meio do Simples Nacional, então não será permitida a apropriação de créditos e será permitido ao contribuinte, sujeito ao regime do IBS e do CBS, a apropriação dos créditos correspondentes aos tributos pagos para bens e serviços de optantes pelo Simples, então, em montante equivalente ao devido por meio desse regime. O que a gente consegue tirar disso? Vamos lá. O regime do Simples Nacional não vai sumir, tá? Não vai sumir. Se você pega uma guia hoje do Simples Nacional, você vê que lá dentro está detalhado os impostos, certo? Então, o que vai acontecer é que onde vai estar constando PIS, COFINS, ICMS, IPI, ISS,
diversos impostos, IOF, por exemplo, vão sumir. Vai estar aparecendo CBS e IBS. Somente isso. Caso você decida, não, eu vou ficar no Simples Nacional, pode seguir, sem problema nenhum. Mas não vai ser permitida a apropriação dos créditos do IBS e do CBS, tá? Isso se você seguir na forma regular do Simples Nacional e na forma regular do IBS e CBS. Então, será permitida a apropriação dos créditos em montante equivalente devido por meio desse regime. Então, o que vai acontecer? Está sendo discutido ainda. O objetivo é para entrar só em 2029 a reforma tributária em vigor. E esse ponto em específico ainda não há uma resolução final sobre isso. Para eu tentar explicar para vocês aqui de uma forma muito simples. Como que vai ocorrer? O IVA, ele é um imposto sobre valor agregado. E o IVA é o sistema em que o Brasil está entrando de tributação. Então, eu volto a pegar a necessaire aqui para dar o exemplo para vocês. Eu, Lucas, gastei R$ 10 para fabricar essa bagzinha, certo? Gastei R$ 10 para fabricar ela. Ok, fabricada, vou vender. Quanto que é a alíquota do meu imposto? 20%. Ok, então vamos lá. Meu imposto em cima dessa bagzinha vai ser R$ 2. 20% de 10. Então eu vou vender para o meu cliente a R$ 12. E descrito que R$ 10 é o valor do produto e R$ 2 é o valor do imposto. Aí o que que o meu cliente vai fazer? Meu cliente ele pode ser uma indústria ou um comércio. Se ele é uma indústria, o que que ele vai fazer? Mas essa bagzinha vermelha que ela pode ser usada para qualquer coisa. Então eu quero colocar aqui esse detalhezinho aqui, ó, de remédio, para que seja uma bag de remédio. E ele vai gastar R$ 5 para colocar essa marquinha aqui de remédio. Então o que que ele vai fazer? Bom, ele pagou R$ 12. Então vai agregar o valor dele em cima desse produto. Então o que que ele vai fazer? Ele vai pegar os R$ 10, mais o 2 da contribuição, mais o 5 que foi o custo dele. Então ele chegou a R$ 17. Então R$ 17, 20% vai ser 3,40. Então ele vai chegar, quando ele for vender para o cliente dele, digamos que seja um comércio, vai chegar e vai falar para o cliente dele, ó, eu paguei R$ 12, meu serviço para colocar essa cápsulazinha aqui, ó, e dizer que é uma medical bag, foi de R$ 5. Então agora o imposto que eu vou colocar vai ser 3,40. Então ele vai pegar esse R$ 17, vai colocar mais 3,40 e vai finalizar tendo um valor de R$ 20,40 do produto dele. Agora um produto customizado. E aí o comerciante vai lá e vai falar, não, agora eu vou vender essa bag, que eu paguei R$ 20,40. Então ele vai fazer a fórmula de preço dele, vai fazer a precificação e vai definir, por exemplo, vai ser vendido a R$ 25 essa bag. Quando você, cliente, for comprar, você vai saber, ó, o fabricante pagou R$ 2, o vendedor pagou R$ 3,40 e agora o comerciante ele vai pagar mais 20%. Então, esse vai ser o ciclo do IVA. Daí você vai me dizer, Lucas, mas vai ter isenção de algumas coisas. Tudo bem. Esse é o caminho lógico de todos os produtos dentro do IVA. Vai ter vários itens que não vão ser tributados, vai ter vários itens que o fabricante vai ser tributado e o cliente não, vai ter vários itens em que o fabricante não vai ser tributado, o comerciante vai e o cliente vai. Então, vai gerar uma série de IC, coisas que ainda assim vai deixar o nosso sistema tributário complexo, mas não tanto a ponto de ser um livro de Freud, assim, 20 mil páginas para um imposto só. Então, ao que tudo indica, essa será a forma em que será feita esse processo da reforma tributária.
Postos de combustível. Então, os postos de combustível, ele é super importante, a forma que ele é tributado, exatamente porque é o valor da gasolina que vai para o final da bomba. Ela é basicamente 30, 40% de imposto. Você vai pegar o teu cupomzinho fiscal, ele ainda vem um pouco mascarado, mas ele vai aparecer a quantidade de imposto que está pagando federal, estadual e municipal, porque são diversos impostos em cima do imposto de combustível. Então, os combustíveis abrangidos no regime de tributação monofásica, que ela vai ser incidência única da cadeia, independente de ser finalidade comercial, de ser finalidade industrial. Vamos lembrar também, tem empresas que compram diesel para ter, para geradores, por exemplo. Os combustíveis serão abrangidos nesse meio. Serão todos os combustíveis, combustíveis que venham a ser definidos e autorizados no futuro pela ANP, assim como foi, por exemplo, o gás natural. E lubrificantes não estão incluídos no regime. Então, os postos de combustíveis vendendo combustível serão tratados de uma forma, vendendo lubrificantes serão tratados de outra. Referente à base de cálculo, a quantidade de combustível é o que vai se dar da operação. Isso não mudou. Então, as alíquotas da ADREM quer dizer que ainda está em discussão ou que está sendo feita uma uniformidade. Então, pode ver que está ali uniformes no país, específica por cada unidade medida e diferenciada por produto. Então, ele é calculado, por exemplo, vai tantos litros ou tantos metros cúbicos de gás em relação ao GNV, por exemplo. As alíquotas elas provavelmente terão um reajuste anual, com prazo mínimo de 90 dias para o início da vigência, com base na evolução, acréscimo ou redução dos preços dos combustíveis do triênio anterior. Então, a vigência do valor, que provavelmente vai ser tabelado, alguns impostos, alguns valores, então vai ter que seguir a margem daquilo que vai ser obrigatório. Então, o critério para fixação das alíquotas vai ser a manutenção da carga. Então, vão fazer alteração ali e vai ter que seguir aquela regra que vai estar estipulada pelo governo mesmo.